isso. Você que acompanha aqui o CNN 360 sabe que toda última sexta-feira do mês é dia de receber o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições no Brasil. E não só nós, né, Lavareda, mas como a gente viu, as principais lideranças políticas do país sabem que 2026 já começou. E aí, Lavareda, quero hoje começar o nosso quadro falando de um dado que é fundamental para as eleições presidenciais do ano que vem e que a gente vai trazer todo mês, que é justamente o desempenho do atual governante. O índice CNN traz aqui a média mensal da aprovação e da desaprovação de Lula, que é apontada pelos institutos de pesquisa, que a gente já pode jogar aqui no nosso telão para a gente ter uma trajetória desses números ao longo deste ano de 2025. Depois de ter amargado o pior saldo no primeiro trimestre do ano, né, que foi justamente em março, com menos 13 pontos na diferença entre a desaprovação e a aprovação, o governo começou a esboçar uma recuperação. Lula melhorou, está chegando aqui no melhor patamar do ano, mas ainda está, o que eu chamei aqui, Lavareda, de abaixo da superfície, ou seja, ainda não voltou ao saldo positivo, que era a marca que ele registrava nos 2 primeiros anos do mandato, Lavareda. O que a gente pode destacar aqui do nosso índice CNN para começar o nosso quadro hoje? Olha, Yuri, como você chamou a atenção, é a melhor marca desses 8 meses. Aliás, agosto, que é em geral considerado um mês agorento, azíago, como diziam nossos avós, para governantes, deu boas notícias para o presidente Lula aí com esse resultado. Ocorre que esses 47% de aprovação, olhando aí o gráfico acima, é um resultado bom, mas não é um resultado confortável, absolutamente confortável, para um presidente que disputa reeleição. Tecnicamente, se considera que 50% vai ser esse patamar. Seria esse patamar se ele vier a conseguir alcançá-lo. Ocorre que poucos governantes na América do Sul hoje conseguem ter mais de 40% de aprovação. Basicamente, o presidente Lula, o presidente Milei, o presidente Boric do Chile, o presidente Noboa do Equador e o presidente Orsi do Uruguai. Todos abaixo de 50%, mas acima de 40%. São os melhores desempenhos. E com detalhe, né? Yamandu Orsi no Uruguai e o Daniel Noboa no Equador acabaram de tomar posse, né? Então ainda estão numa espécie de lua de mel. E no caso de Javier Milei, também ainda, quer dizer, já tem mais de ano ali no governo, mas também ainda diferente de Lula, que já está aí na segunda metade do mandato. Todo mês a gente vai trazer esse cálculo feito pelo IPESP Analítica da aprovação, da desaprovação das médias. Quer dizer, não é um instituto que mediu isso, é a média calculada pelo IPESP Analítica, pelos técnicos, que chega aqui nesse número. Nossas próximas 2 telas vão nos ajudar a entender as razões para uma parte da melhora nessa aprovação de Lula e o que impede o governo de tirar a água do pescoço, começando com esse primeiro número aqui, tirado de uma pesquisa divulgada aqui pela Quest, que é a reação ao tarifaço de Donald Trump, né? E o mote da defesa da soberania, não por acaso, né, Lavareda? O governo passou a adotar um slogan que ele chama aí de "do lado do povo brasileiro", foi divulgado recentemente pelo governo, e esses números da Quest ajudam a explicar um pouco por que o governo está farejando esse caminho como o mote para a eleição do ano que vem, né? É verdade, Yuri. Essa questão, a chegada do Trump no quadro de referência da política nacional, posicionamento mais aprovado do presidente Lula e do seu governo, e o posicionamento do ex-presidente Bolsonaro, da sua família, sofrendo críticas, etc., que propiciam esses percentuais é muito evidente nesses que ajudam o governo a alavancar sua aprovação nesse momento. É muito mais isso do que a economia, nesse momento. Que é o que a gente vai falar agora. Tem um teto, parece haver um teto para a recuperação do governo e que, como Lavareda já nos antecipou, a economia ajuda a explicar também o número da Quest, né? Aqui, essa percepção de que a economia piorou sendo predominante ou que está do mesmo jeito, dá aquela sensação de frustração do eleitorado que tinha mais expectativa em relação à volta de Lula. E nos ajuda a entender que se a economia tivesse sendo o motor, ainda que a inflação tenha retrocedido um pouco, sobretudo inflação de alimentos, etc., mas for a economia apenas na consideração dos eleitores,
não haveria possibilidade efetiva de recuperar a taxa de aprovação do governo, como conseguiu agora nesse mês de agosto, segundo o conjunto das pesquisas que nós trouxemos no índice CNN. Até que essa percepção aqui tão majoritária, quase metade da população achando que a economia piorou nos últimos meses, fica de fato mais difícil para um governo que vai buscar a reeleição ou a sucessão de Lula. E lembrando que é algo descolado da realidade objetiva. Exato. Né? Ou seja, isso é um belo exemplo de como a percepção da população não acompanha as estatísticas oficiais necessariamente. Exatamente. Agora, Lavareda, se a economia, sempre é uma variável fundamental para definir os rumos de qualquer corrida presidencial, a gente fala isso, a gente já jogou aqui a próxima tela, porque também tem uma outra questão que a gente tem falado muito nos últimos tempos, que é polarização. Também números aqui dessa última rodada da pesquisa Quest, que ajuda a gente a entender para onde os ventos da política estão soprando. E aí, olhando esses números, Lavareda, 20% aqui arredondando, que se considera Lula petista, uma queda aqui 15% bolsonarista, que seja nesse patamar de números arredondados. Mas um miolo aqui que não tem posicionamento, 30% o maior número, é de esquerda, mas não é Lula petista, é de direita, não é bolsonarista, dá para a gente falar que a polarização vai seguir alta, está ainda alta, ou dá para se começar a vislumbrar uma superação do que a gente tem chamado de polarização? Olha só, Yuri, esses dados são bastante interessantes de serem examinados, porque quando você olha o público Lula-petista, 19, é um polo, o público bolsonarista, 13, isso somados os dois, nós temos 32%, 33%, um terço apenas do eleitorado brasileiro, então situado nos dois polos. Polarização talvez seja o termo que mais se ouve, mais se lê na crônica política brasileira já há algum tempo. Mas há sinais de que essa polarização estaria arrefecendo, segundo esses dados. Agora, arrefecendo ao menos do ponto de vista da demanda, ou seja, do ponto de vista das atitudes dos eleitores. O problema é que a polarização frequentemente é reforçada pela oferta, do lado da oferta. E do lado da oferta, há outros dados aí que podem nos ajudar a imaginar o que é que de fato está ocorrendo. Exato, que depende muito de quem vai representar esses polos ou quem vai representar uma alternativa a esses polos. Não por acaso, outro dia a gente conversou aqui, entrevistou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, que já na outra corrida eleitoral se colocou como pré-candidato a presidente, ainda tenta falar nesse momento, mas sabe que está atrás na fila no próprio partido do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ele está usando o termo despolarização. A grande questão é se esses partidos aí do centro vão conseguir construir essa alternativa. E aí o Lavareda falou de outros números que podem nos ajudar a entender isso. Essa rodada da Quest, ela jogou um olhar ainda mais específico em 8 estados que são fundamentais para a gente aqui. Não só os maiores colégios eleitorais estaduais, São Paulo maior, Minas o segundo, Rio de Janeiro, Bahia, etc., mas também de onde estão saindo os nomes que estão colocados como pré-candidatos à presidência, que é o caso de Goiás, por exemplo. Não é dos maiores colégios eleitorais, está na zona intermediária, mas tem Ronaldo Caiado, que é outro governador que se colocou na corrida. Sem falar, como a gente acabou de ouvir, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, todos os outros. E aí, explica pra gente este número, este cálculo que o IPESP Analítica fez. Olha só, Lavareda. Olha só, Yuri, a Quest trouxe dados para os 8 estados, 8 estados. No IPESP Analítica, nós fizemos apenas uma média dos 8 estados e, então, a demanda dos eleitores por alguém independente aparece com 55%, na média. No caso de São Paulo, especificamente, por exemplo, foi 59%, quase 60%. Aliados do Lula, 22%, aliados do Bolsonaro, 21%. Aí já aumentou para 43%, Sim. Aqueles 32% do outro quadro já aumenta, nesse caso, desses 8 estados, para 43%. O problema, Yuri, como eu dizia, é de oferta. Os candidatos do campo da direita, eles têm dado alguns passos, aí vem uma declaração do presidente ou do ex-presidente Bolsonaro ou dos seus familiares, ele recua, etc. E por que isso? Vamos agregar aqui à nossa conversa a lembrança de uma pesquisa do IPESP, o Pulso Brasil, do mês passado, praticamente 30 dias atrás, que indagava os eleitores qual era o maior líder da direita no Brasil.
aquele que melhor representava seus valores e suas opiniões. Apareceu, entre os eleitores da direita, apareceu Bolsonaro com 67% e o segundo colocado, Tarcísio de Freitas, com 16%, ou seja, uma distância imensa. Então, Bolsonaro tem o condão de conduzir a sucessão da sua liderança, eventualmente, no seu campo. E ele tem 3 caminhos. Ele pode, como nós sabemos, escolher um governador, melhor posicionado para isso é Tarcísio de Freitas. Ele pode escolher um membro da sua família. Ele tem 2 filhos aptos a tanto e mais a sua esposa Michele. E ele pode simplesmente apoiar a si próprio e levar essa candidatura até agosto de 2026, exatamente como Lula fez em 2018. Pois é, e recentemente, Jussara Soares, nossa colega, trouxe uma declaração da própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, falando que de eleições ela vai falar no momento adequado e em convergência com Jair Bolsonaro e com Deus. E essa informação da Jussara traz outro elemento importante, que é o timing. Ou seja, quando Bolsonaro optará por um desses 3 caminhos que eu descrevi há pouco. O governador Tarcísio, por exemplo, precisa que isso seja o mais cedo possível, até dezembro, porque ele precisa organizar a sua sucessão estadual, tá certo? Os outros que não serão candidatos já vão sair, etc. E tal. E isso, então, é uma variável importante se Bolsonaro deixará essa decisão postergada para o ano que vem. E se for alguém da família, o sobrenome já ajuda bastante, e, claro, aí a ver como fica PL, ou se vai ser por um outro partido. Eduardo Bolsonaro chegou a falar isso, né? Que se Tarcísio for para o PL e for candidato, ele iria para um outro partido. Enfim, tem muita coisa para fazer as nuvens da política mudarem, sem falar o julgamento. E vamos ter um setembro bastante quente, Yuri. Aí, pelo menos 5 fatores importantes nesse setembro. Primeiro, esse julgamento, que pode ser o julgamento do século, até porque pela primeira vez nós vamos ter um presidente norte-americano envolvido ou acompanhando um julgamento no Brasil. Segundo lugar, CPI do INSS, ganhando fôlego, ganhando tração, etc. Terceiro, a repercussão dessa mega operação agora contra a PCC. Quarto, a nova campanha publicitária do governo Lula, lançando o slogan. E quinto, o Trump, sempre imprevisível, que não vai esquecer o Brasil certamente nesse setembro. Ele vai ser algum fator, a gente não sabe o quê, mas que ele vai fazer, vai acontecer alguma coisa vindo dos Estados Unidos, isso vai. Nós conversamos com o Antônio Lavareda, maior especialista em eleições no Brasil, aqui no nosso quadro 2026. Já começou, Lavareda, mês que vem Parece que, a gente estava falando de timing, parece que o agosto, que costuma trazer emoções para a política nacional, este ano chegou com um pouco de delay, vai ser no mês de setembro, mas setembro a gente vai estar aqui para falar disso tudo. Com certeza, Yuri. Até lá. Até a próxima. Obrigado.